aquelas dificuldades iniciais ali do corte, Daniel, como é que foi de treinamento, de equipamento, né? O próprio Gafanha, que praticamente ajudou a construir tudo aquilo ali, né? Na fazenda dele. Como é que era essa fase lá? A gente deu sorte nesse aspecto também, porque o Gafanha, ele era um empresário, tinha uma usina, né? A família tem ainda uma usina ali perto de Formosa, uma usina de álcool. E nessa usina lá a gente tinha tudo, a gente tinha montanha, tinha pântano, né? Tinha floresta, então tinha rio, tinha lago, tinha uma vila, uma casa, uma vila de trabalhador rural que desativada que o Gafa tinha lá e ele preservou isso para que a gente treinasse. Então a gente tinha um teatro operacional completo nessa fazenda. Era a Disneylândia ali. Pra gente era. E nós íamos para lá durante 2 anos, nós íamos para lá todo final de semana. Tá certo? Todo final de semana não, mas um final de semana por mês a gente ficava com a família, mas em um mês, 3 finais de semana a gente ia para a fazenda fazer treinamento. E a gente então ia na sexta-feira, voltávamos no domingo. Isso todo final de semana praticamente. E isso foi que trouxe para a gente essa união que o COT tem hoje, na realidade. Por quê? Porque a gente sofria lá na fazenda, porque na fazenda era um sofrimento, tá certo? Era um sofrimento. A gente hoje tem equipamento, tem técnica, tem tudo isso, mas na época nós não tínhamos nada, nós não tínhamos o conhecimento, era empírico, tá certo? Era empírico, então nós fazíamos tentativa e erro. Então nós treinávamos, aprimorávamos aquilo e depois que você chegava à exaustão de treinamento, aí você descobria uma forma mais fácil de fazer. Então aí a gente evoluía, aí treinava a exaustão aquilo ali, aí alguém chegava e falava, puxa vida, eu acho que se a gente cortar por aqui a gente vai ir, e a gente foi evoluindo desse jeito. Mas à custa de muito treinamento, certo? Muito treinamento. E isso também caiu quando nós fizemos um curso com o pessoal do GSG9 da Alemanha, aí nós vimos que nós estávamos no caminho certo, tá certo? Nós fizemos um curso com o pessoal do Departamento de Estado americano, que foi a nossa sorte, na Varig, no Rio de Janeiro, aonde esse pessoal passou para a gente os aspectos rudimentares de uma retomada de aeronave, caso de apoderamento ilícito. Eles ficavam assim por conta do nosso número, do quantitativo de pessoas, né? Que nós éramos, eles que seria impossível tomar uma aeronave com aquele quantitativo. Então, aí com isso também serviu para a gente, porque nós fechamos um núcleo, né? O núcleo de operações que seria do COT para entrar no núcleo operacional, digamos assim, que seria a aeronave, e começamos a desenvolver para trabalho a ser desenvolvido pelas outras polícias, pelos outros colegas das SRs, das descentralizadas, onde pudesse ocorrer um evento desse, como seria o trabalho que eles iriam desenvolver. Então nós criamos tudo isso e montamos então essas operações para o caso de um apoderamento ilícito de aeronave, a gente ter condições de fazer frente. E foi o que deu certo quando aconteceu a operação em Goiânia. Que foi a primeira operação do COT, já foi um apoderamento ilícito de aeronave, não foi? Foi a primeira, nós tínhamos já 2 anos de treinamento, olha só, 2 anos treinando, né? Já tinha o curso de GSG9 aí? Já tinha quanto? Já tinham passado pelo GSG9 quando teve... Não, ainda não. Aí o GSG9 eu acho que veio depois disso por conta exatamente dessa operação, que na realidade essa operação correu o mundo policial, tá certo? O mundo policial do sucesso dessa operação. E essa operação, só fazendo aqui um retrospecto aqui, é o seguinte, a gente tinha uma dificuldade grande, né? Porque nós não tínhamos, o equipamento que nós tínhamos era conseguido pela Receita Federal, ou seja, a gente tinha a câmera fotográfica, a gente tinha câmera de filmagem, a gente tinha moto, a gente tinha carro, a gente tinha jet ski, a gente tinha negócio tudo conseguido através de doações da Receita Federal. Então, equipamento, telefone, rádio, e tudo isso a gente tinha, assim.
Radiocomunicação nós compramos com o nosso dinheiro, nós fomos no Paraguai e compramos lá com o nosso dinheiro, então cada um comprou um radiocomunicador, né, um HT. Um HT a marca dele era IAESO, exatamente, IAESO. Então compramos um IAESO. O próximo entrevistado está ali participando. Então, e aí com esse rádio a gente conseguia, a gente se comunicava. Era nosso meio de comunicação, nosso do COT. Então a gente tinha um carro, né? Na realidade a gente tinha 2 carros, um veraneio e tínhamos um Jeep Ingesa, tá certo? Um Jeep Ingesa que a gente ia para a fazenda. Nesse negócio aí nós éramos o quê? 9 pessoas. O COT era 9 pessoas, tá certo? Então a gente fazia isso tudo com 9 pessoas. E a gente treinava e aí fazia Então, a regimentação. 9 pessoas treinando todo final de semana na Fazenda do Gafanha, exaustivamente, na brabeza, tentativa e erro. E isso foi o COT, começou o COT. Isso, o COT. E operacionalizava ainda fazia as operações que a direção-geral determinava que a gente fizesse, tá certo? Então, de combate à droga, então, quer dizer, a gente treinava na fazenda. Como é que a gente colocava em prática? Então, a gente pegava a operação da DRE e íamos, por exemplo, para o Acre. Nós vamos fazer uma abordagem no laboratório. Então, a gente colocava em prática o que a gente treinava na fazenda, a gente fazia isso no desmonte de laboratório. Aí, então vamos para Manaus, para Lábrea. Então, quer dizer, a operação em Lábrea, você saía daqui, ia para Porto Velho você de avião pegava um carro, ia de carro até Lábrea você pegava isso é 2 dias, Lábrea você pegava um barco e 3 dias de barco, né, com um índio de guia, você andava um dia, para chegar no laboratório. Aí chegava no laboratório, ficava lá escondido lá mais uns 2 dias, vendo como é que era a movimentação, fazia a abordagem. Aí pegava esse caminho todo de volta. Isso comendo o quê? Você comia o que você levava. Então a gente só passava esse tempo todinho comendo o quê? Castanha, comendo miojo, e pronto. E na volta o pessoal ainda fazia sacanagem, porque todo mundo que sobrava castanha e jogava na minha mochila e o delegado que se dava mal de carregar a castanha de todo mundo. Depois disso né? Então é mais ou menos assim. Então essa era a dificuldade nossa. A regimentação do pessoal. Então a gente tinha um código de honra, tá certo? A gente tinha um código. O que era o código? Todo mundo que entrou no COT nessa época, ele participava de uma reunião. Nessa reunião estava todo mundo, do Dr. Mariz aquele que entrou ali, o último, né, aquele que estava entrando. E nessa reunião era lido a cartilha para ele, tá certo? Ou seja, a cartilha de honra do COT. Código de conduta ali. Código de conduta. Então, tinha o código de conduta do COT, ou seja, você não pode utilizar do COT para assuntos pessoais. Você tem que respeitar a hierarquia do COT. A hierarquia do COT o mais antigo mandava, o mais novo obedecia. Se o mais antigo estava comandando errado, ele seria responsabilizado por aquele negócio. Depois, num debrief, você podia até questionar, mas na hora que a determinação fosse passada, você não tinha questionamento, não podia ter esse questionamento. Até por conta de que todos nós tínhamos um conhecimento equilibrado e que você, então, não podia questionar a decisão daquela pessoa porque você talvez não tivesse conhecimento daquela necessidade daquela operação. Depois, se concretizasse que ele estava errado, ele seria responsabilizado e pagaria lá aquilo que fosse determinado pelo grupo. Sempre teria um debrief das operações, tá certo? Para que a gente apontasse os erros que cada um cometeu e sem nenhum problema. E isso tudo sempre foi respeitado. Né? O debrief é sempre quente, né? Sempre. Então, tudo de errado a gente colocava na mesa. Mas na conduta de honra, então essa conduta de honra era feita para todo mundo que ingressasse no COT. E todo mundo que ingressava no COT sempre era a convite, a pessoa nunca era voluntária para ir para o COT. Porque, eu sou voluntário para ir para o COT e ele já era cortado.
entendeu? Normalmente a gente não aceitava. Só convidado. Só convidado. Então por quê? Porque se eu te indicasse, eu era responsável por você e você era responsável pela minha indicação, tá certo? Então você também ficava responsável, porque se eu te indiquei, você tinha que cumprir aquele negócio, porque senão honrar você a indicação e Exatamente. você afiançava quem você indicou, né? Exatamente. Então, dessa forma, nós tínhamos então uma votação. Então, a pessoa chegava, o Julião, por exemplo, chegou no COT. Então, todo mundo votou Julião, aceita o Julião, aceita o Julião, aceita o Julião. Se um integrante do COT falasse não, ele não precisava nem dizer o motivo que não, já estava rejeitada aquela indicação ali, tá certo? Ou seja, a pessoa só entrava para o COT se ele fosse unanimidade. E aí sim ele assumia então a responsabilidade, aquilo tudo que era colocado para ele, que ele teria que fazer e que ele se comprometia em fazer, tá certo? Então esse era o código de conduta do COT. E isso fazia com que a gente fizesse o quê? Criasse um espírito de corpo. Porque nessa reunião todos estavam presentes, então era a cada integrante que entrava, na realidade era uma renovação, tá certo? Daqueles votos de honra de servir ao COT. Então, isso foi criando um espírito de corpo muito grande. E é o espírito que eu digo para você que até hoje deve persistir nos integrantes do COT. Eu tenho certeza que se fizer um chamamento, eu acho que todos comparecerão ao COT, tá certo? Eu tenho certeza disso, né? Até porque isso está arraigado. Depois disso, começamos a criar o negócio da águia, da tatuagem da águia, aquela coisa que virou símbolo e isso pra gente é motivo de orgulho você trazer a águia estampada no corpo, tá certo? De onde surgiu a águia? Tem uma origem assim? Eu sempre pergunto isso que eu sou curioso. A águia é o seguinte, a águia foi o símbolo, né, que os antigos aí, os primeiros lá, os pioneiros lá, o Evandro, o Gafanha, Dr. Mariz, decidiram que seria a águia. Primeiro existe aí o seguinte, por que a águia? Porque a águia é o seguinte, a águia é o único animal que na tempestade ela não foge. Tá certo? Na tempestade a águia não foge. Na realidade, quando todo mundo se esconde, todos os animais se escondem na tempestade, a águia não. A águia ela vai de encontro à tempestade. Então, ela vai de encontro à tempestade e aí ela caça. E esse sempre foi o que, na realidade, norteou o COT, tá certo? Ou seja, quando a situação estava ruim, é nessa hora que a gente surgia e é nessa hora que a gente ia atrás dos nossos inimigos. Inimigos, num modo de dizer, inimigos do Brasil, inimigos da polícia, aquela coisa toda, né? Tá certo? O bandido que a gente ia prender. Então, os nossos inimigos, nessa hora que a gente ia. Então, a situação está ruim. Então, a situação está ruim, para o COT ela está boa. Exatamente. E para isso a gente treinava bastante. Né? Para isso a gente treinava bastante, porque era o Dr. Mariz sempre falava essa máxima. Treinamento é difícil, operação fácil, tá certo? Então, operação fácil e todas as operações pra gente, na realidade, por mais que pareça assim que foi cabulosa, na realidade ela foi fácil. Né? E essa primeira operação do apoderamento de aeronave lá, como é que foi, Daniel? Como é que você... Olha só, as coisas acontecem, eu sempre digo o seguinte, as coisas acontecem a tempo e hora, né? Nós tínhamos conseguido uma verba na Polícia Federal e tínhamos comprado armamento, ó, cara, tínhamos comprado armamento. Então nós compramos o que tinha de melhor de armas no mundo, ou seja, compramos M16, tá certo? Então compramos M16 com Light Machine, com Hamilton, Hamilton não é do negócio do M16, mas para os snipers, né? O HBA, o Launcher. Então nós tínhamos tudo de melhor que tinha em termos de armamento e com munição, com granada, com tudo negócio. Pronto, só não chegava o armamento, tá certo? O armamento ele demora um tempo para vir, o governo, negócio, aquela coisa toda. O dia que o armamento chegou, o Gafa pegou o pessoal, os snipers, né? Porque era a menina dos olhos do Gafanha, né? Os snipers, então foi para a fazenda com esse pessoal e foi fazer o quê? Clicar os equipamentos, checar os equipamentos, clicar os equipamentos, limpar os equipamentos, né? Aquela coisa toda. Enquanto eles estavam fazendo isso, o que acontece? Explodiu o sequestro de aeronave aqui, que foi a nossa primeira operação.
Então eu estava, por exemplo, em casa almoçando, o telefone toca, era o doutor Mariz, ele chega lá, ele ainda, CCP, tá certo? Ele chega lá e diz, mano, o negócio é o seguinte, tem uma sequência de aeronave acontecendo. Então pega o pessoal e vai para o aeroporto. Nós fomos para o aeroporto, eu chamei o pessoal e a gente chamou o pessoal como? Não tinha celular naquela época, mas nós tínhamos o IAESO que a gente tinha comprado com o nosso dinheiro. Então foi através dos IAESO que a gente foi acionando. Tá certo? Então todo mundo estava com o rádio ligado. E com o rádio ligado nós acionei o pessoal na hora do almoço e fomos para o aeroporto. Da minha casa eu liguei para o Gafa na fazenda, falei para ele o que estava acontecendo, ele então pegou, o Gafa tem um avião dele particular, tinha, né? Morreu, tinha um avião dele particular lá, ele pegou, ele era piloto, então ele pegou o pessoal e falou, ó, vai que eu já estou indo de avião, chego lá. Então nós nos dirigimos para o aeroporto, só que chegando aqui no aeroporto de Brasília, a aeronave ela tinha sido desviada então para Goiânia, tá certo? Para Goiânia. A FAB, por força de lei, ela é obrigada a disponibilizar uma aeronave para o grupo de operações, tá certo? Então a FAB colocou um Learjet para a gente, nós fomos então nesse Learjet da FAB para Goiânia, né? E chegando lá eu acionei o pessoal do espaço aéreo para liberar o pouso da aeronave do Gafa, né? Que logo depois chegou em Goiânia e nós montamos a operação. Nós montamos a operação e nessa operação a gente propôs uma troca de aeronave, né, para o sequestrador e veja bem, o sequestrador ele já tinha baleado um e matado um dos... Acho que o copiloto, o copiloto, ele tinha matado o copiloto ou baleado o copiloto e matado o operador de rádio, ou uma coisa ou outra, vice-versa. Já tinha um com a cabeça explodida lá dentro. Já tinha um morto e um ferido, tá certo? Bom, nós chegamos lá, propusemos isso aí por conta de que a aeronave não tinha condições de voo mesmo, então ele sabia que a aeronave não tinha condições de voo, porque o piloto jogou a aeronave no chão e quebrou o profundor da aeronave. Né? Então, ele sabia que não tinha condições, então nessa proposta de troca de aeronave, nós colocamos pessoas dentro da aeronave que iria efetuar a prisão dele ou fazer abatê-lo, né? Se fosse necessário, e posicionamos os snipers no aeroporto Santa Genoveva, lá em Goiânia. O pessoal disfarçado de tripulante da aeronave, né? Sim, disfarçado de tripulante. E aí, enquanto se desenrolava a negociação, nós treinamos no aeronave igual, né? Do mesmo jeito que a cartilha, né, manda, né? Então treinamos, arrumamos a aeronave igual, porque se fosse necessário entrar no avião, nós tínhamos condições de entrar. Nós conhecíamos profundamente aquela aeronave. Isso aí era sem sombra de dúvida, porque a gente tinha treinado nela lá no Rio de Janeiro, tá certo? Então, a gente tinha condições de entrar pela biquília, a gente tinha condições de entrar pelas asas, a gente tinha condições de entrar por vários lugares. E a gente ia entrar. Mas, como surgiu essa oportunidade, nós fizemos a opção mais lógica e menos trabalhosa para nós. E o bandido aceitou, nós fizemos. Só que o bandido também, o sequestrador também não era um cara mané. Ele saiu, então, o quê? Envolto pela tripulação, passageiro, aquela coisa toda. Então ele veio cercado. Só que na hora que ele foi entrar na outra aeronave, o comandante, né? O comandante aí, ele viu os policiais e o comandante se assustou. O comandante, quando viu os dois policiais com a arma na mão, o que acontece? O comandante refugou. Quando o comandante refugou, ele entendeu que o comandante estava tentando impor uma reação. O que ele fez? Ele atirou no comandante. Ele atirou no comandante, o comandante caiu, aí ele abandonou e saiu correndo pela pista. E aí os snipers abateram abateram. E aí, só isso, tranquilo. Tranquilo, a negociação foi numa boa, foi tranquilo. Então, a negociação deu certo porque ele aceitou a troca de aeronave, o pessoal operacional executou direito, os snipers, na hora que foi necessário, abateu e resolvemos a operação.
operação foi um sucesso, tá certo? E os danos colaterais eram inevitáveis mesmo. Foi Sim. O comandante assustou. É aquela coisa que você não conta, que é a reação humana, tá certo? Sim. Ou seja, a gente não pensava nunca que o comandante, na hora que visse os policiais com a arma na mão, ele fosse se assustar e tentar voltar, tá certo? A gente pensou que ele fosse ver o pessoal e fosse andar normalmente para dentro da aeronave, e aí o que acontece? O próximo que ia subir seria o sequestrador, tá certo? Porque ele ia subir junto com o comandante, ou seja, logo atrás do comandante. E ia deixar o restante das pessoas lá para fazer a proteção lateral dele. Mas o comandante, na hora que viu os policiais, ele tenta voltar, né? Eu acho que ele falou que os caras vão atirar em mim aqui e que não iria acontecer. Mas não dá para prever mesmo, não tem jeito. Aí, então, pronto, essa foi a primeira operação, foi um sucesso, né? Tá certo? Então, depois disso...